Alô, boa noite. Se prepare para mais uma reunião da AREP. Diretamente do Renascer Hall, Rua Doutor Almeida Lima, 1290, na Moca, uma palestra poderosa para abençoar a sua vida profissional, a sua vida material, a sua vida financeira. Por isso, abra o seu coração e se prepare. A AREP é uma reunião para homens, mulheres de negócios. E eu tenho certeza que essa palavra vai transformar a sua vida. Então receba com alegria e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu queria que 3 pessoas pudessem compartilhar, não só daquilo que você viveu estes dias, mas que você foi abençoado este ano e que você queria trazer a memória disso, compartilhar conosco. Levante a sua mão, quem aqui quer dar um testemunho, levante a sua mão rapidamente daquilo que você viveu, seja este mês ou o mês passado. Tem alguém aqui que foi abençoado ou não, gente? Então venha contar um testemunho aqui rapidinho. Todos nós fomos abençoados e é maravilhoso quando você compartilha o seu testemunho. Vou contar até 3, irmãos. Você vai sair do seu lugar para vir aqui conversar com a gente ou não? Hein? Uma já tem. Vamos lá, 2. Vamos? É maravilhoso quando você compartilha, você divide aquilo que Deus fez na tua vida. Amém? Por gentileza. Eu sou a Maria José. Maria José. Eu voltei para a igreja esse ano. A gente acha que lá no mundo a gente vai encontrar as coisas que a gente procura, mas é só em Jesus mesmo. Esse ano eu vivi um ano bem difícil. Acho que 99% das pessoas que vivem no Brasil sofreu um pouco com a crise. Eu fiquei desempregada, já estava desempregada há 2 anos, mas estava trabalhando por conta, né, como profissional liberal. Só que pedindo a Deus uma saída, estratégias. E eu falei para Deus: Senhor, eu preciso fazer aquilo que eu amo. Eu fiz uma faculdade, não era o que eu amava, mas era no que eu trabalhava, que era a área administrativa. E nas minhas orações, nas minhas noites em claros, né, com Deus, eu falei: Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de fazer o que eu quero, que é pedagogia, eu vou fazer um estágio numa escola pequena para começar na área. Só que é aquilo que a gente aprende. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. E dia 16 de novembro, eu comecei a trabalhar numa escola que tem 130 anos. É uma escola da rede cabriniana de educação. É uma escola enorme, é um quarteirão enorme, lá perto do metrô Marechal Deodoro. E assim, eu não tenho faculdade em pedagogia ainda, não tenho experiência na área. Aliás, tenho como líder do Kids, que eu já fui um dia. E Deus me colocou em honra numa escola maravilhosa. Eu trabalho das 7 da manhã ao 12h15. Eu posso fazer outras coisas à tarde, como eu já faço. Muito além do que você imaginou. Muito além do que eu imaginou. E a bênção maior, eu abri um GCA na minha casa. Que show. Começou dia 10 de agosto. Eu já tenho frutos. Aquele casal lindo, levanta a mão. Quem são? Me fala os nomes. A Nilce e o Marcos. Eles aceitaram Jesus lá em casa, quarta semana passada. Que lindo. E a bênção e a honra de Deus. Isso tem uma coisa que eu falo para todo mundo, é que assim, eu louvo a Deus por essa visão. Eu fui presenteada com o jantar da Bispa Sônia. Foi em honra, né? Eu tenho vivido honras assim maravilhosas esse ano. E eu falei lá para o Bispo Lê, falei: Bispo, eu louvo a Deus por essa igreja e pela rádio. Se não fosse a TV na minha vida esse ano, eu não estaria aqui. Eu até contei o testemunho para o bispo, né, bispo? Dei o testemunho para ele, que teve um dia que eu vim aqui, cheguei aqui às 8 da manhã, como eu venho todo domingo, que eu consagrei a Deus o meu domingo, porque dormir para mim era o meu esporte preferido. E eu falei: Senhor, o meu sacrifício, minha primícia vai ser todos os dias, todos os domingos, às 8 da manhã, está na tua casa. Primeiro domingo que eu vim,
Estava 5 graus de temperatura. Eu falei, Senhor, só pela tua graça. E eu vim. E no dia o bispo me recebeu ali embaixo. Eu entreguei uma sacolinha para ele que representava toda a minha vida. Eu tinha um vício em um homem. E para mim, ele era meu Deus, né? Só que não existe como a gente colocar outra coisa no lugar de Deus. É Deus. E a partir do momento que eu me desliguei tudo, me desliguei dele, eu sofri, porque um vício, a gente tem abstinência. A gente acha que vício é só droga. Sentimental, exatamente. Né? E Deus te livrou de tudo Graças isso. Graças a Deus. Estou liberta em honra. Está na bênção? Em nome de Jesus. Está feliz? Se prepare, 2017, muito mais vai acontecer. Amém? Parabéns, querida. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus por esse testemunho da Maria José. Amém? É isso, Deus, Ele honra mesmo o nosso posicionamento. Deixa eu fazer a pergunta aqui, quem é Gideão aqui? Levante as mãos. Vamos aplaudir ao Senhor por todos os Gideões, como o apóstolo tem falado no rádio, na TV. Esse é um ministério maravilhoso que faz com que pessoas sejam alcançadas pela TV e pela rádio. Tudo bem, seu nome? Valdir, bispo. Valdir, tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo aqui com a gente? Vai completar 9 anos. 9 anos, que bom. Me fala seu testemunho. Bom, são vários, né? Da AREP, claro, profissional. Mas o meu maior testemunho, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nem imaginava ser evangélico. E foi na Renascer que eu aceitei Jesus. Que bênção. Que eu admiro essa visão. Amém. Há 3 anos, um pouco mais 3 anos, tenho um ministério. Então, através do ministério que é o CEA, a gente consegue entender mais a igreja, entender toda essa obra, a visão, a necessidade de estar presente. Amém. Então, esse é o meu maior testemunho. Que bom, que maravilha. É a minha vida. É verdade. Ter resgatado a minha vida a tempo. Amém. E o segundo é que, há uns 4 anos, por uma motivação equivocada, deixei o segmento de mercado que eu tenho há 40 anos, trabalho com turismo, voltado ao mercado corporativo. E fiquei 3 anos e meio fora. Do mercado específico seu? Foi, e nos últimos 18 meses, um deserto muito grande, muito grande. Mas Deus preparou o retorno. Há 4 meses atrás eu retornei, num degrau bem baixo. Fui diretor de uma das maiores agências do Brasil, com mais de 1.600 funcionários. E voltei como atendente, né, que a gente chama de consultor, num segmento que não era o meu core business, não era o meu segmento mesmo, voltado para um atendimento de agências de viagens. Uhum. E eu não tinha completado 40 dias, não tinha vencido a minha experiência. A empresa comprou uma agência, incorporou uma agência, me chamaram, me deram a gerência dessa agência para que eu reestruturasse e fizesse ela caminhar. Estou há 2 meses à frente desse projeto, então ela já está preparada para 2017 decolar. Sempre com a permissão de Deus, com a vontade de Deus, não a minha, nem a minha arrogância e prepotência de anos atrás. E se prepare, 2017 vai ser o teu ano. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Parabéns. Que Deus abençoe. É isso mesmo, fica de pé e diga: 2017 vai ser o meu ano. Diga: eu vou detonar em nome de Jesus. Vamos receber o nosso apóstolo, aplaudindo ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, queridos, glória a Deus, boa noite. A graça, a paz, o amor do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Juízes capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Leia comigo 3 em voz alta. Porque cada vez os midianitas, como também os povos do Oriente, e contra eles se acampavam, destruindo produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos,
pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, leia comigo 8, o Senhor, e lhes disse assim: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos livrei, e da mão de todos que os expulsei, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não me destes ouvido. Amém? Glória a Deus, queridos. Pode se assentar por um minuto. Aqui é um caso típico daquilo que é a dureza do coração. A palavra de Deus fala assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O povo de Israel havia recebido milagres, e eles estavam habitando na terra de Canaã. Aquela terra significava uma porção que Deus lhes havia dado, porque eles saíram do Egito, onde ficaram escravos por mais de 400 anos, e, de repente, eles voltaram as costas contra Deus. Simplesmente deixaram de adorar a Deus, deixaram de entregar as suas ofertas a Deus, e se acharam autossuficientes. Então, Deus os entregou à sua própria sorte. E por 7 anos, eles passaram uma terrível crise. 7 anos, eles passaram por uma tremenda assolação. E eles eram atacados quando? Todo começo de ano. Começava o ano, eles tinham plantado, tinham cuidado da terra, e na hora de semear, na hora de colher, eles eram roubados. Por quê? Porque eles não faziam uma aliança com Deus antes da colheita. E todas as vezes que você não faz uma aliança com Deus, a tua colheita é roubada. Todas as vezes que você despreza os princípios espirituais, os midianitas vêm para roubar a tua colheita. E eles vinham como gafanhotos, vocês acabaram de ver comigo, e destruíam tudo. E Israel ficava sem sustento, e por causa disso eles ficaram debilitados. Agora, sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que eles demoraram 7 anos para clamar a Deus. 7 anos sofrendo, e 7 anos sem buscar uma saída. E muitas vezes nós estamos sofrendo algumas situações, e lamentavelmente a nossa arrogância humana, ou então a nossa incredulidade, não nos permite ter um quebrantamento para ir buscar em Deus a solução. Deus tem uma solução para você, Deus tem uma saída para você, Deus tem uma porta para você. Ele é Deus de milagres. Mas apóstolo, eu estou batendo, batei, batei, abrir-se-vos-á. Deus não manda mergulhar uma vez, Deus manda mergulhar 7 vezes. Deus não manda pedir uma vez, Deus manda pedir várias vezes. Deus fala, ser persistente, porque eu vou te dar livramento. Se você só não pode ser roubado e ficar no meio do caminho, mas Deus te sustenta para que você possa chegar no dia da tua promessa. E Deus então os ouviu, e Deus disse para eles: sabe por que vocês estão assim? Porque vocês desprezaram que eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito, que eu sou o Deus que fiz obra de milagres, e que eu sou o Deus, e fora de mim não há outro Deus. Se vocês se convencerem, e se vocês mudarem o coração, e trouxerem as vossas ofertas,
eu vou dar a vocês o melhor ano que vocês já viveram. Amém? E eu tenho orado esse texto, e eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai te abençoar no ano de 2017 de maneira especial. Deus vai te honrar em todos os teus caminhos, e naquilo que você porventura esteja sendo roubado, ou por malignidades, ou por ações pessoais tuas, Deus vai tirar esse roubo da tua vida, e Deus vai mandar um grande livramento. Amém? Deus mandou um livramento através de Gideão, e aquele povo teve a restituição de tudo que eles haviam sido roubados, e eles tiveram a bênção do Senhor. E eu estou aqui hoje nessa determinação de ver a bênção do Senhor na tua vida, e ela começa quando você faz esta aliança. Qual é a aliança? Aliança de uma oferta com Deus. Amém? Quando Davi falou lá em 1 Crônicas 29, porque eu amo a obra do meu Deus, o que eu tenho eu dou particularmente. Quem ama a obra de Deus, e quem tem a visão daquilo que é a obra de Deus, ele não é roubado. Pode passar por lutas, pode passar por dificuldades, pode passar pelo dia difícil, mas eu te digo uma coisa, uma experiência minha de vida de anos e anos servindo a Deus, mesmo na tua dificuldade, Deus não deixa de mostrar a fidelidade dele. Não importa, mas para nós não falta coisa pequena e nem coisa grande. De uma porta que você não espera, um livramento que você não vê, Deus manda, Deus te supre, e você vai caminhando, você vai levando a tua semente, porque Deus te abençoa. Mas para isso é necessário o quê? Uma aliança com Deus. Você vai hoje fazer esta aliança com o Senhor. Você vai hoje fazer esta aliança e colocar diante de Deus a oferta que fecha a boca do devorador, a oferta que impede o roubo no começo do ano, a oferta que fecha todas as portas para o inimigo, para que você comece um tempo de livramentos. Eu estava meditando nessa palavra hoje, e eu estava pensando, por que eles não clamaram a Deus no primeiro roubo? Por que eles esperaram 7 anos? Porque Satanás havia corrompido a mente deles, e eles não se importavam mais com Deus. Então, o roubo foi se alongando. Mas glória a Deus que você está aqui na casa do Senhor, e na tua vida não vai ter roubo, nem na tua casa, nem na tua família, mas você vai ter a bênção do Senhor permanente, amém? E eu quero profetizar que tudo que você não colheu neste ano, que você deixou de colher nos últimos anos, Deus vai te dar um ano de 2017 com uma grande e poderosa colheita. Faça esta aliança com Deus, porque esta palavra está sobre você, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé agora. Eu preciso nesta noite que você venha nesse altar e que você coloque uma oferta especial. Eu preciso nesta noite que você me ajude a manter a obra de Deus. Eu preciso que você realmente seja abençoado e seja próspero, porque aquele que o Senhor dá, Ele multiplica, amém? Deus multiplica, e você vai ver esta bênção na tua vida. Que palavra maravilhosa! Você precisa fazer parte desta obra. Você precisa aprender a investir no reino de Deus. Por isso eu te convido a você se tornar um Gideão da Conquista e fazer parte das obras sociais da Igreja Renascer. Ligue agora 0800 878 1200 e faça um carnê dos Gideões e seja participante e financiador desta obra. E os céus vão se abrir sobre a tua vida e Deus vai te abençoar poderosamente. Seja um Gideão da Conquista. Minha vida é um projeto perfeito. E o melhor está preparado para mim. Eu percebi as melhores. Eu não penso que viverei o bem do Senhor nessa terra. Sobre mim. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Eu acho que essa tarefa vai ser a mais importante da tua vida, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1,
versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava, e o verbo, ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um instante. Nós vamos falar hoje sobre o poder da palavra. Em todos os meus anos de profissional, em todos os meus anos como pastor, e todos os meus anos de analisar comportamentos humanos, qual é um dos maiores problemas que existem? É a falta de diálogo, a falta de capacidade de transmitir as suas ideias e a falta de desejo de você conversar, porque às vezes a pessoa é extremamente falante, mas ela não conversa, porque a Bíblia fala que não é o muito falar, mas é o falar verdadeiramente, que é o falar com conteúdo, que é o falar que transmite uma ideia. E nós acabamos de ler aqui que Jesus Cristo é o Verbo. Significa que Ele é o poder da palavra. Quando tudo foi criado, Ele estava presente. E nada foi criado sem que Ele realmente participasse como o quê? Como o Verbo de Deus. Verbo que é a palavra. Então, todas as coisas que foram criadas, não foram criadas pela mão de Deus. Às vezes as pessoas falam assim: foi a mão de Deus que criou. Está errado. O que criou todas as coisas foi a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação de águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse Deus também: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Amém? Então vocês percebam que Deus fez o quê? No meio do caos, porque nada existia, e o primeiro versículo fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre todas as coisas, sobre a face da terra. Então, pelo poder da palavra, Deus começa a criar, e Ele fala: haja luz, águas. Vocês acabaram de ler. Por quê? Exatamente a palavra de Romanos 4,17. Vamos ler. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Leia comigo em voz alta. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, nada disso existia, e Deus chamou. Como é que você chama? Através da palavra. Então, o poder da palavra está em nós. E é muito incrível que, se você pegar até as pessoas que têm deficiência, eles
se comunicam através de uma palavra, que são os sinais. E eu estava vendo outro dia um vídeo de 2 pais que eram deficientes auditivos, e os filhos não eram. E os filhos, eles fora de casa, eles falavam normalmente, mas em casa eles falavam só em linguagem de sinais com os pais, sem nunca ninguém ter ensinado eles, porque os pais queriam que eles se comunicassem através da fala. Mas na verdade, tudo se resume à comunicação. Por que os casais se separam? Porque não há comunicação. Qual é o princípio espiritual? Se 2 concordarem. Como é que eu concordo? Se há comunicação. E Amós fala no capítulo 3 que 2 não andam juntos se não concordarem. O dia que você descobrir o poder da palavra, a tua vida vai mudar. Quantos de vocês aqui já em alguma situação, ou no negócio, ou no teu dia a dia, ou em qualquer situação, você pegou e falou: puxa, eu deveria ter falado alguma coisa e eu não consegui? Com quem já aconteceu isso? E sabe qual é a real? Você perdeu uma oportunidade que ela não volta mais. Por quê? Algo te impediu de você falar o que tinha que ser dito. O que te impediu? A tua timidez? O que te impediu? O teu nervosismo? O que te impediu? A tua insegurança? E você foi, de uma certa maneira, achatado para que você não colocasse a tua ideia. E não existe pessoa de sucesso que ela não se comunique. E não existe sucesso sem o poder da palavra. E há na Bíblia um dom que se chama o dom da palavra. E você, para ser uma pessoa de sucesso, você precisa de ter esse dom na tua vida. E Deus quer te dar este dom para que você seja transportado para um nível superior, aonde você passa a ser uma pessoa aceita, agradável e uma pessoa que conquiste. Porque a hora que você tiver esta liberdade, esta liberação interna, você vai se transformar em uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa extremamente conquistadora, e você vai ser um diferencial, porque essa é a diferença no mundo em que nós vivemos. E cada vez mais a tecnologia, ela tem inibido esse poder, porque há uma sutileza imperceptível. Vocês já viram como há muitas pessoas que têm facilidade de ficar conversando no WhatsApp, em Facebook e não sei o quê, mas não tem condições pessoais de se comunicar? Vocês já viram como a comunicação pessoal, ela é limitada? Eu estava viajando de Israel para cá, e tinha um casal de brasileiros que estavam sentados 2 poltronas à frente da nossa. E eu falei para a bispa: observe qual é o problema dos casais. Eles conseguiram ficar quase 7 horas de viagem sem falar uma palavra um para o outro. Isso o que é? É a tradução do dia a dia, daquilo que nós não exercitamos. E consequentemente, quando você não fala, você pensa. E quando você pensa e não se comunica, o que acontece?
você está retendo todo o teu potencial. E normalmente, por você não traduzir os teus pensamentos, você começa a ter mistura de pensamentos e a tua mente vira uma confusão. E você deixa de ser a pessoa clara, você não sabe determinar os teus requerimentos, você se torna ansioso e você se torna uma pessoa que muitas vezes poderia ter uma tremenda capacidade de explanação, mas você não consegue nem defender o teu próprio direito, porque você não tem esta facilidade. Quando Moisés subiu no monte, ele precisava o quê? O poder da palavra. E ele não conseguia falar, porque a Bíblia fala que Moisés era um homem de lábios pesados. Vários estudos mostram que a insegurança de Moisés vinha do problema que ele havia tido quando ele matou o egípcio, e ele havia se transformado em um homem gago. E lá em Israel eles brincam que Deus tinha para eles o Canadá. O Canadá é lindo, tem, né, vegetação, em tudo, mas que Moisés era gago. E Deus falou, vai para o Canadá. E ele falou para o povo, vai para Caná. Aí foi para o meio do deserto, que é a terra prometida. Isso é a brincadeirinha de seminário. Bom, mas a verdade é, Moisés disse para Deus, eu não consigo falar. E ele tinha um irmão que falava perfeitamente, que se chamava Arão. E Deus falou, você tem uma saída, usar um porta-voz. E o porta-voz se torna mais importante do que o emissor. Agora você tem outra saída. Abre a tua boca e eu a encherei. Qual é a tua opção? Então abre a boca, que Deus vai encher. Amém? Vá até Faraó e diga exatamente, eu sou o que sou, me enviou. Isso traduzido por hebraico, no português, tem muitas pessoas que não conseguem falar isso. No hebraico é mais difícil ainda, eu não sei falar isso aí no hebraico. Mas eu sou o que sou, me enviou. Então já comece aí. E ele vai até Faraó, e ele impressiona a Faraó. Por que ele impressiona a Faraó? Porque ele era amigo de infância do Faraó. E o Faraó conhecia o Moisés retraído, o Moisés que era de duros lábios, e de repente ele se encontra com o Moisés brilhante, que fala, que argumenta, e que ele fala, você tem que deixar o povo de Israel sair daqui. E eu imagino os argumentos de Moisés com Faraó, e ele fica, o que aconteceu com ele? Deus colocou uma brasa de fogo na sua boca, e ele foi liberado para falar. E Deus quer fazer isso com a tua vida. Deus quer te dar o poder da palavra, para que você seja realmente uma pessoa que vá ao mundo, invada o mundo com poder, autoridade, porque Deus vai colocar o poder da palavra na tua boca. Receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus. Amém? E para isso é necessário, em primeiro lugar, você criar, através da palavra positiva, uma atmosfera que seja benéfica àquilo que são as tuas pretensões. Romanos capítulo 10, versículo 17, diga assim comigo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Outras traduções dizem assim, as coisas acontecem pela palavra das boas novas. Fé é o que? Um sentimento. Alguém pode pegar fé? Não, mas você pode sentir a fé. E a fé se transmite através do que? Da palavra. E eu estou aqui transmitindo para vocês fé. Se você abrir o teu coração, você recebe fé. E se você tem fé, você tem vitórias em todas as áreas da tua vida.
Isso você pode fazer no teu dia a dia. Por quê? Quando você não tem esse poder que a palavra fala que é o poder de persuasão, porque Paulo fala que o evangelho não consiste em palavras de vã persuasão, mas na demonstração do poder de Deus. Significa que existe a vã persuasão e existe a persuasão verdadeira que vem do Espírito, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a minha vida vai te persuadir a ser melhor. O que eu falo para você vai te impulsionar a ser uma pessoa mais disposta. O que você recebe aqui na AREP pode mudar a história da tua vida se você conseguir traduzir em atitudes e em palavras. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, eu estava lendo alguns estudos. Quando nós não verbalizamos, nós incutimos alguns pensamentos. E esses pensamentos incutidos na tua mente, se eles forem negativos, eles emitem reações negativas no teu corpo, através das tuas atitudes. Talvez você não consiga fazer esta leitura, assim, vou dizer, com discernimento, mas na atmosfera. Vocês já viram, assim, quando você fala, nossa, chegou fulano, o cara pesou o ambiente. Não tem pessoas que são pesadas? Não tem gente que só de chegar já muda o clima? Tem ou não tem? Hã? Pergunta para quem está do teu lado, será que você é assim? Hã? Agora não tem gente que chega e as pessoas falam, nossa, ele trouxe uma luz, que bom. Não tem aquela pessoa que chega na tua casa e fala, que bom que você veio. Mas tem aqueles que chegam e você fala, misericórdia, que hora que vai embora. É ou não é? É assim também no teu trabalho. É assim também nos teus relacionamentos interpessoais. Por quê? Eu estou aqui transmitindo para vocês aquilo que está no meu interior. Amém? Mateus 12:34. Vamos ler o que Jesus falou. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Jesus está falando o quê? Vocês são hipócritas. Vocês querem falar coisas boas, mas vocês são maus. Por quê? Diga comigo. A boca fala. Não é? Não é verdade? Então, se o meu coração, e coração na palavra, não é aquilo que é o órgão, o músculo, coração. Coração na palavra é alma. Coração na Bíblia é sentimento. Coração na Bíblia é razão. A boca fala do que está cheio, coração. E eu transmito o sentimento. Então, se você é uma pessoa cheia de transmissões negativas, você influencia negativamente o teu meio ambiente. E é cientificamente comprovado que todas as palavras negativas e nãos que você fala provoca uma reação neuronal que traz para você uma insatisfação. E você fica mal-humorado e fica depressivo sem perceber. Por isso, fale tudo. Não deixe nada entalado. E se encha
de coisas boas, para que você transmita coisas boas, amém? E recicle o teu interior, porque quando eu estou falando, eu estou o quê? Fazendo fluir todo o meu interior, e eu estou fazendo um exercício aqui, quando eu venho pregar, eu estou movimentando o meu cérebro de maneira poderosa, porque eu estou raciocinando e falando, eu estou ministrando e falando, então eu estou em atividade, e a inanição, ela rouba o poder da palavra. Então, receba no teu espírito e começa a ter a experiência de você mudar o teu ambiente. E eu profetizo em nome de Jesus, todo ambiente negativo que você tenha proporcionado, você que se alegra em ser um portador de más notícias, um fatalista, e você que colabora com esse sentimento, você já chega em casa levando isso, você chega no trabalho levando isso, e você acha que isso é um ponto favorável para você, você vai quebrar isso na tua vida, porque você vai ter o poder da palavra, que é a palavra que vai mudar os ambientes, e consequentemente as pessoas você vai se tornar agradável perante as pessoas, e Deus vai te dar graça diante dos homens, para que você possa ter sucesso através da palavra e daquilo que Deus coloca no teu coração. Receba no teu espírito em nome de Jesus, amém? Aleluia. Em segundo lugar, aprenda a usar o poder profético da palavra. Amém? Fala assim: há um poder profético que eu posso exercitar. Amém? O que é o poder profético? O poder profético é eu falar, emitir a palavra de Deus. O poder profético é eu emitir as minhas convicções espirituais. E nós, muitas vezes, fazemos uma mistura, porque Deus constituiu profetas. Esse é um dos dons do ministério apostólico, mas não significa que todos nós não sejamos uma nação de pessoas proféticas e também de profetas. Ora, às vezes a pessoa pega e fala para mim: olha, aconteceu uma desgraça. Outro dia aconteceu até algo engraçado, né? Eu estava no aeroporto e eu desci assim e tinha uma fila. E aí o camarada do aeroporto me conhece, ele falou: apóstolo, esse pedaço aqui está um rolo. Eu falei: por quê? Ele falou: porque aquele vidente que falaram que ele falou do avião que ia cair, não sei o quê, ele está aqui e as pessoas fazem fila para ele, né? Eu falei: como é que é o esquema aí, né? Ele falou: a gente avisa para as pessoas: ó, o fulano está aqui, ó, cada um que a gente indica é R$10, né? Eu falei: e aí, o que ele fala? Ele fala cada desgraça para os caras aqui que dá até medo, né? O que ele está fazendo? Profetizando. Está profetizando segundo o quê? As convicções que estão no interior dele, que são o quê? Emanadas de uma relação demoníaca. Porque o diabo pode prever catástrofe? Sim ou não? Claro. Porque ele tem o quê? Os desígnios, a missão dele é matar, roubar e destruir. E você pode prever coisas boas? Sim. E por que nós não temos a capacidade de prever coisas boas? Hoje eu conversei com um executivo e eu falei para ele: por que não aconteceu tal coisa na tua vida ainda? Por que você não está tendo o resultado que você deveria? Ele é executivo de uma alta empresa e ele está patinando. Ele recebeu uma super promoção e ele está patinando na promoção. E ele deveria ter ido para um lugar e não foi. Eu falei: por que você? Porque eu não sei se vou dar certo.
Quando eu falo aqui, você olha para mim e fala: caramba, mas quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você foi fazer um negócio e você saiu com a certeza que não vai dar certo? Quantas vezes você já colocou a tua segurança e perguntou assim: será que vai dar certo? O que você fez? Você colocou uma profecia negativa no mundo espiritual. E consequentemente, você se mobilizou negativamente. E você potencializou os demônios. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Leia comigo em voz alta. Diga assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se... Entendeu? E nós, muitas vezes, profetizamos e falamos aquilo que é desnecessário. Para que você precisa falar a desgraça que vai acontecer com você? Para que você precisa falar: será que vai dar? Será que eu vou pagar essa conta? Será que eu vou terminar esse mês? Será que 2017 vai ser? Não é será, é profetiza a tua convicção. E a convicção é: vai acontecer, vai dar certo, vai. Eu me mobilizei na direção daquilo que vai acontecer através do poder da palavra profética. Ah, mas apóstolo, eu posso fazer isso e não dá certo. Não importa, só que você não foi um agente de impedimento, mas você foi um agente proativo na direção daquilo que deveria acontecer. E nas próximas vai acontecer, porque você já vai partir de um princípio diferente. Amém? Amém? Amém. É assim. Por isso que a neurolinguística, ela mostra esse poder e esse exercício. E esse exercício qual que é? Profetiza. E tem 3 situações que você deve profetizar. A primeira, pelo futuro. Profetiza pelo futuro. Haverá bom futuro. Profetiza, haverá bom futuro. Amém? Às vezes você profetiza: isso aqui, meu filho não vai dar certo. Eu estou vendo, você está vendo nada. Você está profetizando o que não deveria. Profetiza pelo futuro. A segunda coisa, Provérbios 23, 8, haverá bom futuro. A segunda coisa, profetiza pelo impossível. Ezequiel 37, 4. Deus mostrou para o profeta um vale de ossos secos e perguntou para ele: o que você está vendo? O que ele disse? Um vale de ossos secos. E que Deus disse para ele? Profetizar. E ele fala depois no 6: e eu profetizei e se juntaram ossos com ossos. Profetiza sobre o impossível. Quem tem alguma coisa impossível aqui? Fala comigo. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então é possível. Amém? Porque não haverá impossíveis para Deus. Amém? E quando você tem um movimento interior que você não admite o impossível, isso já te fortalece interiormente. Então, vá diante do vale de ossos secos e profetiza. Pega o teu cliente e profetiza. Pega o teu... Existe olerite ainda? Existe? Que droga, existe ainda? Que coisa horrível, ultrapassada, não é? O Raiz. Online. Então tá bom, mas não tem mais aquele papel, né? Que na minha época tinha um papel e ainda era carbonado o negócio, entendeu? Você tinha que arrancar o carbono. Isso aí já é da época do Zagaia, então é online, perfeito. Então você vai lá na tela e já profetiza.
Amém? Em nome de Jesus, esse Leorite vai multiplicar. Eu vou ver ele chegar ainda em 50 pau. Em nome de Jesus. Vai chegar o dia que eu vou ganhar mais que o presidente dessa empresa. Amém? É possível? É possível. Então, quando eu estava na Xerox, eu aprendi a profetizar sobre tudo o que eu tinha que fazer. E até hoje eu nunca mais parei, porque a minha vida é uma prática profética constante. E essa prática profética, ela bate com todas as adversidades, porque é muito incrível. Porque todas as vezes o diabo vai falar não para você. Todas as vezes o mercado vai falar não para você. E todas as vezes o teu chefe vai falar não para você. Porque o não é o grande escudo. E você só pode ultrapassar o poder desse escudo com a palavra. Porque a palavra o que é? É espada penetrante. Que vai é o poder da palavra. Então você rompe o não do impossível com a palavra. Então profetiza em relação ao futuro. Haverá bom futuro. Profetiza em relação ao impossível. Amém? E profetiza em relação a você. Amém? Filipenses 4,13. Quem tudo pode naquele que me fortalece? Vou perguntar de novo. Acorda, mané. Quem tudo pode naquele que me fortalece? Amém? Eu profetizo para mim mesmo. Paulo poderia falar, vocês tudo podem naquele que vos fortalece. Mas ele disse, eu tudo posso. Porque você tem que profetizar para você. Amém? E eu ensinei algumas pessoas inseguras uma maneira eficaz de profecia, que te libera e libera todos os teus potenciais, que é a profecia. Eu já falei, vou ensinar para vocês. Sabe como é que eu aprendi a pregar? Ninguém me ensinou a pregar. Eu já falei, né? Eu pregava para a planta da dona Geni, que é a minha mãe, que é a veinha mais linda que tem na face da terra, né? E a minha mãe é um anjo. E ela tinha em casa uma planta que chamava Comigo Ninguém Pode. E ela falou para mim, não coma, nunca chega perto dessa planta, porque senão você morre, né? E eu, aquelas coisas, eu quero ver se essa planta é mesmo. Eu pegava a planta e comia. É mentira, ela não mata ninguém, é só folclore, né? Aí tinha lá, e ela cuidava sempre das plantas. E aí, eu falei, eu preciso pregar. Mas como é que eu vou pregar? Aí eu via o pastor Epaminondas pregando. Ele era um homem culto e tudo. Eu preciso pregar que nem ele. Aí eu ia na frente da planta e mandava ver, pregava para a planta. Aí eu te ordeno em nome de Jesus, porque a palavra de Deus fala. E o dia que eu fui pregar a primeira vez, eu só vi plantas. Um era rosa, outro era dália, o outro era girassol, né? E tinha umas plantas também esquisitas lá no meio, mas era tudo planta. Eu falei, vai ser fácil hoje, é só abrir a boca que essas plantas não vão reclamar, não vão fazer nada, vou ficar igual a planta da dona Geni. E sabe o que aconteceu? Deu certo. Por quê? Porque ali estava o poder da palavra profetizada para mim mesmo. Eu posso pregar, eu posso fazer, eu posso acontecer, eu posso melhorar, eu posso realizar, eu posso profetizar sobre mim mesmo aquilo que talvez nem eu mesmo acredite, mas ainda que eu não acredite, eu posso profetizar. Então tem a técnica de você profetizar para aquilo que é inanimado, que não vai fazer mal nenhum para você. E tem a técnica de você profetizar para você mesmo, indo diante do espelho. Você vai no espelho e fala, espelho, espelho meu. Não, isso é coisa de bruxaria. Você vai diante do espelho e fala, eu estou enxergando uma pessoa mais que vencedora, falante, abençoada, cheia do Espírito Santo, que vai realizar, que vai ser fantástico, que vai acontecer e tudo mais.
e você vai se sentir muito bem. E sem perceber, você liberou uma palavra no mundo espiritual. Amém? E Deus vai te honrar. Então você vai profetizar em que situações? Primeiro, segundo, terceiro. Amém? Então profetiza um pouco para você aí mesmo. Amém? Profetiza em nome de Jesus. Amém? Profetiza o futuro de quem você ama. Profetiza em nome de Jesus, porque eu não vou profetizar desgraça. Amém? Eu estava outro dia, algum tempinho atrás, veio uma irmãzinha, até é um caso muito interessante. Ela tinha 60 anos e ela falou para mim: ai, apóstolo, eu não vou casar nunca mais, também com 60 anos. Eu falei: amém. Ela falou: profetiza, apóstolo, profetiza que eu vou casar. E às vezes a profecia do impossível, porque a irmã já estava prejudicada. Eu falei: vem cá. Ela, em nome de Jesus eu profetizo que Deus vai te dar felicidade, você vai ser feliz sentimentalmente. Eu profetizo que Deus vai mandar um abençoado na tua vida. E não é que Deus mandou mesmo? Não é? Amém? Então receba em nome de Jesus. Se você está na situação da irmãzinha, receba, porque pode acontecer na tua vida. Amém? Aleluia. E em terceiro lugar, diga: eu vou abençoar e desfazer maldições através da palavra. Amém? Você abençoa através da palavra, e através da palavra você desfaz maldições. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Diga comigo em voz alta: a morte e a vida estão no poder. Diga: o que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão aonde? Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Você vai prosperar, você vai ter sucesso, porque você vai usar com sabedoria o poder da palavra. Amém? Vamos ver o que Tiago fala no capítulo 3. Olha que coisa impressionante, são alguns versículos. O tempo está um pouquinho corrido, mas eu quero ler rapidamente para vocês. Porque todos tropeçamos em algumas coisas. Se alguém não tropeça no falar, olha que coisa incrível, ele é o quê? Capaz de refrear o corpo todo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Não é verdade? Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Leia comigo 5 em voz alta. Assim também se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de de veneno mortífero. Diga comigo em voz alta: com ela e também com ela, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Leia o 11 comigo. Acaso o que é doce, o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou videira ou figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água
doce. Você, o que você é? Fonte de água saudável. Esse versículo de número 2 é incrível, porque nós tropeçamos em algumas coisas. Se alguém, guarda isso para toda a tua vida, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que há poder nas tuas palavras? E que da mesma boca pode sair bênção e maldição? E que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada ou amarga? Que uma árvore não pode produzir aquilo que ela não deve produzir? Você é uma fonte de água doce, e da tua boca tem que sair bênção. Da tua boca não pode sair maldição. E você, para ser a pessoa de sucesso que Deus quer que você seja, você não pode tropeçar no falar. Porque o maior desafio de alguém é falar 1 hora sem falar uma besteira. Quando você consegue isso, você é uma pessoa sábia. Porque os teus impulsos emocionais, muitas vezes, fazem com que você fale besteira. Você já viu a pessoa que tem hábito de falar palavrão? Ela não consegue se segurar. Outro dia, as coisas acontecem no aeroporto, né? Eu estava no aeroporto e estava esperando a mala, e encostou um pastor do meu lado, que não é da Renascer. Ô apóstolo, aleluia, glória a Deus, que bom te encontrar, Deus é bom. Eu falei, aleluia, tudo bom, irmão? E a mala não vinha, de repente ele mandou um palavrão, e eu olhei para ele, falei, irmão, ele falou, ai, desculpe, o senhor nem percebi que o senhor estava aqui do meu lado. Aí eu pensei, Deus está onde do lado dele? Ora, da mesma fonte não pode sair água boa e água ruim. Você não pode ser uma pessoa que tropece. Seja perfeito. Isso mudou a história da minha vida. Porque eu senti a necessidade de ser aperfeiçoado nas minhas colocações, nas minhas falas. E muita gente fala, puxa apóstolo, como você é sábio para falar as coisas. Porque para falar as coisas mais sérias, você pode falar com o maior amor do mundo, e você pode ser a pessoa mais positiva, mais incisiva, sem ferir ninguém, sem fechar porta nenhuma, e ter sabedoria sem tropeçar. Isso Deus tem para você, e hoje Deus vai trabalhar a tua vida nesse sentido, para que você seja um profissional irrepreensível, para que você não seja roubado pelo diabo, e Deus vai colocar grandes oportunidades na tua vida. E a partir desta noite, eu quero colocar sobre você o poder da palavra. O que você deixou de fazer, o que você foi roubado, e o que você foi limitado, porque a tua língua estava dura, pesada, ou então porque você não conseguia se expressar. Deus vai te dar uma grande liberação nessa noite, se você quiser. Deus vai fazer uma obra poderosa na tua vida e vai te dar essa capacidade. Abra a tua boca que Deus vai encher, amém? E eu profetizo sobre a tua vida, primeiro, que você vai ter fluidez na palavra, amém? No teu comportamento, a tua fluidez vai ser um influenciador positivo, para que você tenha luz e brilho diante das pessoas, amém? Eu profetizo na tua vida, em segundo lugar, você não vai ser roubado na transmissão daquilo que são os teus desejos, amém? Porque você vai ter capacidade de transmitir em palavras as tuas ideias. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. Quem aqui é vendedor? Se você seguir o que eu estou te falando, você vai ser o melhor vendedor da terra.
Amém? Ou amém, vagabundo que vocês... Pode fazer uma coisa, faz bem feita. Não faça nada mal feito, não é? Vai dançar, dance. Vai bater palma, machuca a mão. Vai falar amém, fala amém. Vai vender, vai vender. Vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. Vai fazer negócio, vai fazer negócio. Amém? Não fica assim, que nem bandeira meio pau. Viu? Ela sai cheio de peso nas costas. Parece não sei o quê. Parece um camelo. Qual a diferença do camelo e do dromedário? A corcova. Um tem e outro não tem. Camelo tem. Por isso que as pessoas falam, você trabalhou que nem um camelo. Trabalhou com peso nas costas. E você não. Você está liberado de todo o peso para ser abençoado. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo na tua vida. Toda falta de capacidade de dialogar que tem roubado os teus relacionamentos está quebrado em nome de Jesus. Amém? Abra a tua boca que o Senhor vai encher. E eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai te dar sucesso pelo poder da palavra. Amém? Você vai conquistar, você vai chegar ao ponto que Deus quer que você chegue, você vai prosperar, vai ser promovido, vai ser reconhecido como servo de Deus, e as pessoas vão olhar para você com aquilo que é o brilhantismo, porque quando você tem esta unção, a tua capacidade de raciocínio é transmitida através da palavra, e você impressiona positivamente as pessoas, e isso traz o quê? Sucesso e dinheiro. Amém? E a bênção de Deus está sobre a tua vida. Amém? E eu profetizo que em nome de Jesus, aqui vão se levantar grandes speakers, grandes faladores. Amém? Em nome de Jesus. Diga assim: o poder da palavra vai me libertar. Amém? Diga assim comigo: o poder da palavra libertou o povo do Egito. Moisés guerreou? Estou perguntando para vocês. Moisés guerreou? Moisés bateu no faraó? Moisés fez alguma coisa? O que ele fez? Só com a palavra. E eu declaro na tua vida, toda escravidão que o inimigo colocou na tua vida, pelo poder da palavra, você vai sair dela hoje à noite, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fique de pé. Amém? Aleluia, em nome de Jesus. Antes de terminar, fala um pouco com quem está do teu lado aí. Amém? Fala, mas não dá receita de bolo não, que receita de bolo só engorda. Amém? Profetiza. Fala, eu abençoo a tua vida. Fala, eu declaro que você vai ser uma pessoa incrível. Eu declaro que as portas estão abertas para você. Eu profetizo que você vai ter o melhor ano da tua vida, 2017. Amém? Eu profetizo que você vai dar muitos frutos. Eu profetizo que você vai ter tanta alegria com a tua família. Eu profetizo que você vai transmitir pelos teus poros vida. E eu profetizo que pelo poder da palavra você vai ser livre de toda escravidão. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Dá a mão para quem está do teu lado. Amém. Às vezes eu fico preocupado que eu dou muita informação bíblica para vocês. Espero que vocês absorvam tudo. É bom, né? Amém. Graças a Deus que vocês voltam. Se fosse ruim, vocês não voltavam. Mas eu tenho essa preocupação só de falar uma coisa para vocês, para encerrar aqui. Se vocês tiverem curiosidade, chegue em casa hoje e leia Isaías 6. Amém? Começa assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu fui à presença do Senhor. Isaías, está aí. Ele foi à presença de Deus como um menino, imaturo, porque ele dependia
emocionalmente e psicologicamente desse rei Uzias. E sabe quem era esse rei Uzias? Era um leproso. É um cara que pegou lepra na testa, porque ele entrou no templo no lugar do sacerdote. E ele era o ídolo de Isaías. Isaías era inseguro. Só que potencialmente o que ele era? Um grande profeta. Ele era o profeta escolhido para falar do Messias, porque ele foi o grande profeta messiânico. Ele não tinha capacidade de falar. Sabe o que aconteceu? Deus pegou uma brasa e colocou na boca dele. Quando a brasa tocou nos lábios dele, ele se transformou em um profeta, porque a partir daquele momento ele exerceu e operacionalizou o poder da palavra. Amém? E aqui tem uma revelação tão profunda, porque se vocês lerem esse texto, lê em casa, tá? Vocês vão ver que o querubim, ele não pegou a brasa com a mão, ele pegou com uma tenaz, que é tipo um alicate, e levou e colocou. Por que ele não pegou aquela brasa na mão? Porque aquela brasa era uma pedra incandescente, e aquela pedra simbolizava Jesus Cristo, que é o poder da palavra, e foi colocado na boca dele, e ele se tornou um grande profeta. Amém? Em nome de Jesus, que o poder da palavra seja colocado na tua boca como o profeta Isaías, que o teu corpo seja curado, que toda imaturidade da tua vida saia, e que você tenha realmente esta autoridade. Receba no teu espírito em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, eu te agradeço por esta noite. Todas as limitações impostas, Senhor, todo o roubo do diálogo, toda a capacidade, Senhor, ó Deus, que foi tolhida dos teus servos, e todo impedimento que o diabo colocou para não transmitir ideias, sentimentos, toda insegurança, todo tipo, Senhor, ó Deus, de manipulação, eu quebro no teu altar em nome de Jesus. Aqui estão homens e mulheres sinceros que te amam e desejam mais. Dá, Senhor, aquilo que o ímpio não tem. Abre as portas, meu Deus, dá liberação, como o Senhor transformou a Moisés de um escravo em um grande libertador. Meu Pai, faz isso na vida dos teus filhos, como o Senhor santificou. Dá, Senhor, ó Deus, esta capacidade. Abençoa as tuas filhas, em nome de Jesus. Eu profetizo, amanhã vai ser diferente, Pai. Aleluia. Torna-os participativos, torna-os, Senhor, ativos, torna-os, Senhor, ó Deus, pessoas brilhantes através do poder da palavra. Eu sei o que vai acontecer, eu sei o que tu vais fazer, e eu ponho esta unção sobre a vida dos teus filhos, e tudo aquilo que o diabo usou para impedir a capacidade de falar, de transmitir, e todo o roubo do diabo está quebrado na tua vida em nome do Senhor Jesus. Receba, ser tocado agora com a brasa viva do altar, e que o Senhor te levante para esse novo tempo. Receba no teu espírito em nome de Jesus. Eu profetizo que amanhã as tuas atitudes exteriores vão ser diferentes, e todo o negativismo do diabo está quebrado na tua vida, porque você é livre e liberto. Receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bate palma aqui em cima. Aí. Amém. E diga: eu estou liberto pelo poder do sangue de Jesus. E dá um glória a Deus bem alto aí. Amém. Deus te abençoe. Estou te esperando essa semana. Estou te esperando para o culto da virada. Amém. Te amo em Jesus. Obrigado pelo 2016 de bênçãos que vocês permitiram que eu vivesse. Obrigado pelo teu carinho, pela tua oração. Obrigado porque se não fosse vocês, se não fosse o corpo de Cristo, nós não estaríamos em pé.
mas nós temos a comunhão dos santos. Amém? O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel. O Senhor te abençoe e te guarde, restaure o teu interior debaixo desta palavra. Eu envio sobre você a palavra criadora, eu envio a palavra criativa, eu envio o poder da palavra, o verbo Jesus Cristo. Tu sejas bendito ao entrar e ao sair, nada te seja retido, e todos vejam em ti a diferença do ungido. Eu te abençoe e te envio, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Que palavra maravilhosa que você acabou de ouvir. Estamos recebendo de Deus um caminho de prosperidade e que você também receba na tua vida profissional, na tua vida financeira. A reunião da AREP acontece todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, e eu sou aquele que vou trazer uma palavra para você neste período, e às 20 horas o apóstolo Estevão trazendo uma palavra poderosa para a tua vida. Para que você saiba o endereço de uma igreja Renascer em Cristo, ligue 4003-0512 ou acesse o endereço igospel.org.br e venha você também renascer em Cristo.